bem-vindo ao nosso curso de pós-graduação. Este curso será de cannabis medicinal nas mais diversas patologias odontológicas. Me apresentando um pouquinho, eu sou a doutora Cíntia De Carlo, eu sou graduada pela Universidade de Taubaté, pela Unital, em 1990. Eu sou clínica geral e tenho habilitação de sedação de óxido nitroso, né, que é a sedação consciente. Eu atuo em periodontia, pediatria, implantodontia e odontologia integrativa. Sou prescritora de cannabis medicinal pela Canopy Growth do Canadá e pela Unifesp há mais de 7 anos. Eu sou membro da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Sou membro da SBED, Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. Eu sou palestrante internacional. Eu estive em Porto, em Portugal, em Viena, na Áustria e em Berne, na Suíça. Eu sou coautora do livro A Nova Visão Integrativa e Sistêmica de Saúde e Bem-Estar. Sou colunista do Sechá, do blog Sechá. Sou professora do Sechá Academy. Eu sou professora da Inspirali, da Vigo Mandic, da Unileia, da pós-graduação da Plenitude Educação e também da SBOSE, Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa. Eu quero iniciar com essa frase aqui para a gente entender como é que hoje nós tratamos um paciente. Então, corpo, mente e espírito estão totalmente interligados. Em cada um de nós, eles compõem um universo único e maravilhoso que precisa estar em pleno equilíbrio. Busque bem-estar e colha saúde. Esse lema é perfeito para as técnicas e para as condutas integrativas. Então, para eu entrar e explicar para vocês tudo sobre o canabidiol e a cannabis, eu tenho que entrar nas condutas integrativas, porque a cannabis é uma terapia que faz parte desta dentro da odontologia das condutas e das técnicas integrativas. Então, as práticas e condutas integrativas, elas são abordagens terapêuticas que promovem o cuidado holístico do indivíduo, considerando aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais, complementando sempre um tratamento convencional para uma prevenção e para uma promoção e recuperação de saúde. As práticas integrativas e complementares, né, em saúde, elas são métodos de cuidados que buscam fortalecer a saúde do indivíduo por meio de terapias tradicionais e complementares, que são reconhecidas, é claro, sempre tendo foco na promoção do autoconhecimento, do autocuidado e na prevenção de doenças. Essas condutas sempre vão valorizar o vínculo terapêutico e tem também um apego, uma escuta acolhedora com a conexão do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade. Então, essas práticas, elas são usadas para ampliar o modelo tradicional de saúde, oferecendo também tratamentos menos invasivos, humanizados, personalizados, claro que sem substituir a medicina convencional ou odontologia convencional, mas atuando de uma forma complementar conforme as necessidades de cada paciente. Então, as combinações das condutas integrativas, foi como eu já mencionei, a medicina holística, oriental, ainda temos a acupuntura, a ortomolecular, a homeopatia e fitoterapia. Todas essas condutas, todas essas práticas integrativas, elas buscam o quê? A homeostase, o equilíbrio, para que nós tenhamos o equilíbrio físico bioquímico e o equilíbrio fisiológico psíquico. E a terapêutica canábica está perfeitamente encaixada nessas condutas. Então, como eu disse, essas condutas terão foco na prevenção. Sempre nós vamos trabalhar multidisciplinarmente, sempre com mais de um profissional, para atingirmos sempre a melhora total desse paciente em todos os sentidos, corpo, mente e espírito. E vai ter o quê? Um foco na prevenção, no restabelecimento.
na função clínica de diversas enfermidades, sempre com materiais e medicamentos sempre biocompatíveis e muito menos tóxicos. São técnicas muito menos invasivas e muito mais individualizadas, ok? Aí, eu quero entrar na terapêutica canábica, como eu falei para vocês, que ela é uma conduta integrativa, e ela é super antiga. Então, o uso espiritual da planta, há muitos anos, ela se destacou inicialmente na Índia, e nesta época associaram o uso da cannabis na mitologia hindu. Um pouco mais para frente, já na Jamaica, ela foi integrada na religião Rastafari. Na década de 60, o movimento hippie atribuía a cannabis totalmente a valores espirituais. E hoje, já na modernidade, nós temos a cannabis medicinal atuando como uma terapêutica eficaz e poderosa em inúmeras patologias. Então, vamos um pouquinho para a história, né? Aqui, nós temos a história do Peter Graham Honestand, que é um estudioso que fez uma pesquisa sobre o uso da cannabis. E ele publicou no Journal of Cannabis Research. Aqui, a conclusão desse estudo foi que os usuários espirituais relataram com maior frequência motivações relacionadas à autoexploração psicológica, ao autodesenvolvimento, a insight, curiosidade, aventura e melhoras relacionadas a problemas pessoais. Eles também consideram o uso da cannabis como tendo consequências positivas, benéficas para a saúde psicológica e também na prática espiritual. Esse trabalho deu uma atenção até para o referente a que é ignorado nos estudos atuais da cannabis, né, nos estudos modernos, na modernidade, e aí destaca-se que as motivações espirituais, elas continuam sendo prevalentes entre os usuários, ainda tem esse apego espiritual, né, e eles merecem ser melhores compreendidos, dado que são práticas milenares, com impactos significativos sobre os efeitos psicológicos, farmacológicos e terapêuticos. Então, essa é a conclusão do estudo de Peter Grau Johanstad. Então, entrando praticamente na história da cannabis, vamos lembrar que a cannabis tem o seu uso e a história dela é extremamente antiga. Ela vem desde a época grega, né, dos anciãos gregos, na época de Aristóteles, de 500 bem antiga, antes de Cristo. Passa pela Idade Islâmica, a Idade de Ouro, pelo Renascimento Europeu, chegou na época aqui já do descobrimento do Brasil em 1500, ou seja, é muito antiga. E já se utilizava uma cannabis para várias ações relacionadas à saúde. Aqui eu fiz um esqueminha para facilitar o entendimento. Então, em 2700 a.C., nós tivemos Peng Sao, que foi um médico chinês, que fez a primeira farmacopeia de medicamentos, e ele incluiu a cannabis nessa farmacopeia. Já em 1500, depois de Cristo, né, em 1500, quando as caravelas chegaram aqui no Brasil, essas caravelas, elas eram de cânhamo, e o cânhamo vem da onde? Da cannabis. Em 1930, nós tivemos a primeira grande repressão nos Estados Unidos de várias drogas pesadas, e infelizmente, nessa mesma época, a cannabis foi reprimida, né? Foi proibida. Em 1963, nós tivemos o nosso querido Rafael Mechoulam, pesquisador israelense, um cientista israelense, pesquisador. Ele foi que fez o isolamento dos dois principais componentes da planta cannabis, que é o CBD e o THC. Ele fez o estudo e isolou esses dois principais componentes para saber os seus efeitos sobre as patologias. Em 1980, nós tivemos o Dr. Elisaldo Carlínio, médico brasileiro, que juntamente com a Universidade de Israel,
com Rafael Mechoulam, desenvolveram um estudo duplo cego, randomizado, para utilizar a cannabis nos pacientes com epilepsia, e tiveram resultados totalmente comprovando essa ação, totalmente benéficos, com comprovação da ação da cannabis medicinal na epilepsia. Em 1996, nós tivemos a liberação da cannabis na Califórnia. Em 1998, nós tivemos a primeira medicação à base de cannabis nas prateleiras de grandes farmácias na Inglaterra, o Sativex, que era o nome comercial, né, que a gente conhece também como Mevatil. Em 1998 e 99, novamente, Rafael Mechoulam, que nunca parou de estudar, ele descobriu que todo mamífero tem o sistema endocannabinoide, por isso que a cannabis funciona tão bem. Já em 2001 foi a vez do Canadá ter a liberação da cannabis, em 2013 foi a vez do Uruguai, e em 2014 nós tivemos aqui a Anne Fisher, uma criança de 5 anos na época, com uma síndrome neurológica CDLK5. Ela foi a primeira brasileira a ter autorização para importar medicações à base de cannabis para tratamento da sua patologia. E aqui eu tenho Rafael Mechoulam, né? Então, só querendo dar uma ilustrada em tudo que eu disse, que na década de 60 ele isolou os canabinoides principais da cannabis, que é o CBD, canabidiol, e o 9-delta-tetrahidrocannabinol, que é o THC, fez o estudo desses dois componentes para o tratamento de várias patologias, e hoje, Rafael Mechoulam, por nós prescritores, ele é conhecido como o pai da cannabis. Eu vou falar um pouquinho da planta. Agora vamos falar sobre a planta cannabis para que vocês possam entender. Então, a cannabis sativa, ela tem 3 subespécies. Cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa ruderalis. A cannabis sativa tem uma predominância na África, nas Américas e no Brasil. Ela tem folhas grandes, ela é alta, os botões de flores são pequenos e ela é bem propícia para climas quentes e úmidos, e ela vai ter uma maior concentração de THC na sua composição, que vai ser ótimo para ansiedade, para depressão, para o humor, para o sono, para o apetite e, claro, que para a dor crônica. A outra subespécie, cannabis sativa índica, já vai ter uma prevalência no Nepal, na Europa, no Paquistão e na Índia. Elas são plantas baixas, são menores, as folhas são grandes, os botões da flor são robustos e eles são mais sensíveis à luz. Elas já pedem um clima mais seco e a prevalência do fitocannabinoide na índica será do canabidiol, do CBD. E ela trará relaxamento muscular, reduz dor, náusea e aumenta da dopamina. A outra subespécie é a cannabis sativa ruderalis. A ruderalis também é conhecida como canho. Ruderalis já é encontrada em regiões mais frias, como Mongólia, sul da Sibéria e Rússia. Elas são plantas baixas, com pouca ramificação e altura. Ela já requer clima, mais rigorosos. Ela produz a flor pela idade e ela não vai ter uma resposta nem variação por fotoperíodo. Então, ela é mais utilizada para móveis, roupas, iluminação de rua, concreto, pouco utilizada a ruderalis para confecção de medicação. Então, aqui, para vocês verem a plantinha, a florzinha da cannabis, ela tem os tricomas, o pistilo, ela tem a resina, o caule, e é desses tricomas que nós vamos extrair os fitocannabinoides. Ela tem o seu lado fêmeo e macho, mas é na parte fêmea da flor que estão as medicações, os fitocannabinoides. Então, é uma planta super completa, fitocannabinoides, compostos fenólicos, alcaloides, terpenos, tem muitos componentes. Ela tem mais de 500 elementos, só de fitocannabinoides mais de 146, mais terpenos, flavonoides, lipídios, proteínas
e aminoácidos. Os fitocannabinoides, eles só são solúveis em lipídios, em álcools e em solventes. Eles não são solúveis em água, ok? Neste próximo bloco, eu vou falar sobre a ação farmacológica dos fitocannabinoides. Então, além do CBD e do THC, nós temos outros importantes fitocannabinoides que têm sido muito usados para várias patologias, como CBG, canabigerol, CBN, canabinol, CBC, canabicromeno, ainda temos THCV, CBDA, tem vários fitocannabinoides, tem muitos que ainda estão sendo estudados. Temos THCA, é bem interessante essa ação farmacológica. Vamos lá. Bom, eu vou falar sobre as propriedades terapêuticas do CBD, do canabidiol, do THC, delta-9-tetrahidrocannabinol, do canabigerol, que é o CBG, do canabinol, que é o CBN, e do canabicromeno, que é o CBC. Vamos ao primeiro, CBD, canabidiol. Então, o CBD, o canabidiol, ele tem quais propriedades? Então, ele tem a propriedade de antioxidante, sonífero, anticonvulsivante, ele traz um aumento de apetite também, potente relaxante muscular, antiemético, analgésico e ansiolítico, bem importante. Esta aqui é a molécula, né, do CBD. Outro importante fitocannabinoide, delta-9-tetrahidrocannabinol, mais conhecido como THC. Quais são as propriedades do THC? Então, anti-inflamatório, antimicrobiano, ele é psicotrópico, ele traz um aumento grande de apetite, relaxante muscular, antiemético, analgésico e antiespasmódico. CBG, canabigerol. Quais as propriedades do canabigerol? Antioxidante, antimicrobiano, antieritêmico, anti-inflamatório, estimulante ósseo, importante para quem faz implante, auxiliar digestivo, analgésico e ainda ajuda para reduzir a pressão arterial, trabalhar com pacientes hipertensos, porque ele traz uma hipotensão. Ok? Canabinol, CBN, propriedades: antioxidante, anestésico, ansiolítico, anti-inflamatório, anticonvulsivante, sonífero também, analgésico e antiespasmódico. Vejam quantas propriedades esses fitocannabinoides possuem. CBC, canabicromeno. Olha as ações do CBC, as propriedades: antioxidante, antimicrobiano, antifúngico, anti-inflamatório, relaxante muscular, antiemético, analgésico e estimulante ósseo. Importante também as propriedades do canabicromeno. Bom, só estou falando maravilhas. Quais seriam os possíveis efeitos colaterais? Vamos lá. Não é comum dar, mas se eles existem, temos que falar. Então, pode dar sonolência, tontura, vertigem, hipotonia, apatia, agitação, insônia,
agressividade, excitação, constipação ou aumento do trânsito intestinal. Veja que tem até ações antagônicas, como cada organismo responde de uma maneira, então as reações também serão diferenciadas. E quais seriam os efeitos físicos do THC? O THC que tem a psicotropia, né? Lembra que eu mostrei para vocês? Ele é psicotrópico. Então, quais seriam os efeitos do THC? Ele pode trazer um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, ele pode trazer um aumento de dopamina, ele pode dar uma taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, ele pode dar um aumento bem grande do apetite, que é a larica, para quem já fez uso adulto, ele traz um aumento da micção, ele traz uma xerostomia, que é a secura da boca, também ele traz uma secura ocular e uma secura nasal. Aqui é o efeito entourage, o efeito comitivo. Mas quando eu falo de todos os fitocannabinoides que são presentes na flor da cannabis, a gente não pode esquecer de mencionar, porque há, né, 3 tipos de medicação, de composição das medicações, então a gente não pode esquecer de falar o que foi criado, o que foi estudado com efeito entourage ou efeito comitivo. Então, o efeito entourage, ele é um fenômeno que ocorre quando os compostos químicos da cannabis, como os canabinoides, os terpenos e os flavonoides, interagem de forma sinérgica dentro do corpo. Isso vai resultar nos efeitos terapêuticos mais fortes, mais potentes e muito mais eficazes do que os efeitos de um canabinoide isolado. Então, a cannabis, quando ela é consumida com essa combinação, né, quando a gente administra uma medicação com essa combinação, ela pode potencializar os seus efeitos terapêuticos e ainda modular os possíveis efeitos adversos de alguns desses componentes, como eu acabei de mencionar. É um efeito entourage ou comitivo. Então, é muito importante que a gente sempre utilize a cannabis no seu todo, com todos os seus compostos, terpenos, flavonoides, todos os fitocannabinoides, mais aminoácidos, mais proteínas, porque o efeito com certeza será muito mais benéfico. Vamos entrar agora na farmacologia dos canabinoides. E o que é essa farmacologia? São as vias de administração, é a farmacocinética, é a farmacodinâmica, ok? Vamos lá, vias de administração. Então, as vias de administração de medicamentos são aquelas formas pelas quais uma medicação, um remédio, ele entra no corpo para aí sim desempenhar o seu efeito terapêutico. Quais são as principais vias de administração da cannabis medicinal? Nós temos a via oral, que é a mais utilizada, que seriam as cápsulas, as dragas, os comprimidos. Ela é mais utilizada, porém ela não evita o metabolismo de primeira passagem hepática. A sublingual, que é a nossa chave, a nossa via de regra, né? É normalmente mais utilizada por nós também. Tem uma boa absorção por causa da mucosa na região sublingual. Ainda temos a via tópica e transdérmica, que a pele é coberta por camada protetora de óleo. Nós temos receptores em todas as camadas da pele. E as vantagens é porque ela não sofre a metabolização de primeira passagem, né, no fígado. Então, vai atingir níveis plasmáticos terapêuticos mais prolongados, mas sem a produção de metabólitos. E ainda temos a via de administração retal e vaginal, que vai reduzir também o efeito da primeira passagem hepática, vai ter uma maior biodisponibilidade, mas a absorção é um pouco mais irregular. Então, essas são as vias de administração da cannabis medicinal. Agora vamos falar de farmacocinética. Então, a farmacocinética é o caminho do fármaco, né, o caminho da medicação no organismo, desde a sua administração, a absorção, distribuição e metabolismo até a excreção, que é a eliminação.
Cada uma dessas etapas, ela pode afetar tanto positiva como negativamente a ação da medicação, dependendo sempre da forma como ela for aproveitada, se é um jejum, se é pós-refeição, ok? Então, vamos à farmacocinética. Então, nós temos a absorção, que ela pode ser oral, transdérmica, intravenosa ou inalatória. A distribuição vai ser pelo tecido adiposo e pelos órgãos, pela lipofilicidade. A metabolização, como eu já falei para vocês, ela será pelo fígado, pelo citocromo P450, como todas e a grande maioria dos fármacos. Ainda temos as isoenzimas e a excreção, que é feita pelas fezes, pela urina e pela via biliar. Aqui é um desenho para vocês verem, então, como ele entra, o canabidiol, por onde ele passa, por todas as CIPs hepáticas, até a excreção na urina e nas fezes. Farmacodinâmica. Vamos falar agora da farmacodinâmica. O que é a farmacodinâmica? Então, são aqueles efeitos bioquímicos e fisiológicos das medicações no organismo, que incluindo como esses fármacos, como é que essas medicações vão interagir com os receptores celulares e como essas interações vão influenciar na resposta terapêutica. A farmacodinâmica, ela analisa a relação entre a concentração da medicação no organismo, do fármaco no organismo, e os efeitos indesejados ou desejados como efeitos colaterais. A farmacodinâmica, ela é fundamental para o desenvolvimento dos medicamentos, até de novos medicamentos, e até para a otimização desses tratamentos existentes, porque ele permite uma personalização do tratamento, de acordo com as necessidades específicas dos nossos pacientes, de cada um deles. E na farmacodinâmica entra quem? Entra o nosso maestro, o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ele é responsável pelo equilíbrio e pela regulação dos demais sistemas. O sistema endocannabinoide é responsável pela homeostase do organismo. Então, ele vai equilibrar, ele vai regular os demais sistemas do nosso organismo. Ele vai regular, ele vai ser responsável pelo sistema nervoso, circulatório, digestório, muscular, endócrino, cardíaco, sistema estômago-gnático, cabeça, face e pescoço, enfim. Ele é responsável por todos os outros demais sistemas do corpo humano. Então, o sistema endocannabinoide, ele vai fazer a regulação de mecanismos fisiológicos, ajudando o organismo a manter o seu equilíbrio, ou seja, homeostase. Ele vai trabalhar no metabolismo, na função imunológica, nos processos inflamatórios, na percepção álgica, nos sistemas de recompensa, na resposta ao estresse, na ação motora, no crescimento ósseo, nas alterações do humor, entre outros. E também vai trabalhar na facilitação da comunicação intercelular entre tipos diferentes de células. Os receptores, a gente tem, né? Viu aquela imagem que eu mostrei para vocês há pouco, onde tem o corpo humano e vários pontinhos, que são os receptores dos canabinoides. Nós temos 2 receptores conhecidos, CB1, a nível do sistema nervoso central, e CB2. Então, esses receptores estão presentes em todo o corpo, só que eles vão estar distribuídos de maneiras diferentes. Vamos lá. CB1, ele vai estar no sistema nervoso, por todo o cérebro, incluindo o córtex cerebral, os gânglios da base, o hipocampo, o hipotálamo, o cerebelo, além da medula. Eles vão estar presentes tanto nos neurônios inibitórios GABAérgicos, quanto nos neurônios excitatórios glutamatérgicos. Eles são 10 vezes mais abundantes no cérebro do que os receptores opioides, por isso que ele é tão seguro, ok? Poucos receptores
nós vamos ter na área cardiorrespiratória do tronco cerebral. CB2, receptores CB2, periferia, sistema imunológico. Então, eles vão estar presentes no sistema imunológico, no sistema reprodutivo, no gastrointestinal, no cardiovascular, no respiratório, no ósseo, no fígado, nos rins, nos olhos, no sistema nervoso central e periférico. Eles vão estar expressos, sobretudo, nas células imunológicas, nos mastócitos, nos macrófagos, na micróglia e também nos astrócitos no cérebro. Aqui eu quis montar um esqueminha para vocês entenderem quais as responsabilidades de cada um dos nossos órgãos. Então, o sistema endocannabinoide com seus receptores CB1 e CB2. O CB1 vai estar presente nos gânglios basais, que é responsável pela atividade motora. O CB1 vai estar presente no cerebelo, que é responsável pela coordenação motora. No hipocampo, que é responsável pela memória recente. No neocórtex, que é responsável pelo pensamento. No hipotálamo, que é responsável pelo apetite. No córtex límbico, responsável pela sedação e dor. E no cinza periaqueductal, que é responsável pela sedação. Já os receptores CB2 estão presentes nas células imunológicas, que vão ser responsáveis pela imunossupressão e também pela inflamação, modulação dessa inflamação, e a micróglia, que é responsável pelas funções cognitivas. Continuando, a gente tem hoje a endocannabinoidoma. Então, temos os endocannabinoides, que são a anandamida, AEA, e o 2-AG, ácido araquidonilglicerol. As enzimas que vão converter fosfolipídios em endocannabinoides, né? As enzimas vão ser responsáveis por converter os fosfolipídios em endocannabinoides. E quem seriam esses fosfolipídios? Seria a fosfolipase D e o diacilglicerolipase. Eles também estão envolvidas com a produção da anandamida, do 2-AG, são os endocannabinoides, mais a dopamina, a serotonina, glutamato e noradrenalina. Eles vão degradar os canabinoides na fenda pré e pós-sináptica. Quem vai fazer isso é a anandamida, né? Degradando a anandamida. Temos ainda a AFA, que é a amida hidrolase de ácidos graxos, e a MAGL, que é a lipase monoacilglicerol, que vão ser também degradadas e ativadas pela OEA, que é oleoiltanolamida, e o PEA, que é palmitoilletanolamida. Eles vão se ligar a uma classe nuclear de receptores transcritores conhecida como receptores ativados proliferadores de peroxissoma, que é o PPAR. Ainda temos dentro do endocannabinoidoma os receptores canabinoides CB1 e CB2. Ainda temos os GRP55, que é hoje conhecido como outro receptor CB3, GRP18, que vão estar acoplados à proteína G e vão atingir os receptores chamados de receptores órfãos. Temos ainda o TRPV1 e 4, TRPV4, que é receptor de potencial transitório, vaniloide tipo 1 e tipo 4, vão trabalhar no canal iônico. E esses endocannabinoides vão utilizar diversos tipos de receptores, como a glicina, o opioide, a dopamina e a serotonina. Aqui eu quero falar para vocês sobre o mecanismo de ação dos endocannabinoides. Então, os endocannabinoides são os canabinoides que nós produzimos, que é o 2-AG e a anandamida, produzidos internamente, né? Eles são as substâncias que vão interagir com os receptores canabinoides CB1 e CB2 para regular várias funções corporais, como humor, como apetite, como dor, memória, etc. Esses compostos, eles são sintetizados por demanda
a partir de precursores lipídicos presentes nas membranas celulares, permitindo uma resposta rápida e localizada. Eles vão trabalhar de formas nos ácidos graxos como neuromoduladores retrógrados, tá? A anandamida vai ser hidrolisada pela enzima FA, que é a amida hidrolase do ácido graxo, enquanto o 2-AG vai ser degradado pela enzima MAGL, pela MAGL, né, que é o monoacilglicerol lipase. Aqui são os endocannabinoides que vão realizar o mecanismo na direção oposta, eles vão promover o feedback do neurônio pré-simpático, modulando a transmissão dos impulsos. Então, eu pus a imagem do Michael Jackson para vocês verem como é que é a ação. Ele vai do pós-sináptico para o pré-sináptico, retrógrada, oposto, ok? Aqui é uma representação esquemática da ação endocannabinoide. Os endocannabinoides são sintetizados e liberados na membrana dos neurônios pós-simpáticos, segundo a demanda, após o influxo de cálcio. Eles ativam os receptores pré-sinápticos, CB, e restringem a atividade neural. A anandamida e o 2-AG são removidos dessa fenda sináptica pela captação na pós e pré-sinapse, respectivamente. Uma vez dentro dos neurônios, a anandamida se acopla ao TRPV1, com consequências opostas à ativação do CB1, e vai passar por uma hidrólise da FA, ao passo que o 2-AG vai ser hidrolisado pela MGL, pela MAGL, como eu acabei de mencionar. Então, aqui, falando um pouquinho mais de cada um dos endocannabinoides que são produzidos pelo nosso corpo, o 2-AG, ácido araquidonoilglicerol, ele vai ter uma prevalência no sistema nervoso central, é agonista para outros receptores e ele vai agir como um mensageiro nas sinapses cerebrais, se ligando ao receptor CB1. Já a anandamida, ela é um agonista parcial, tem um sinal mais lento que o 2-AG e vai se ligar ao receptor CB3, que é o vaniloide, vai ser um agonista parcial do CB1 e vai ter uma menor afinidade ao CB2. Seu corpo ouve tudo o que sua mente diz. Então, é muito importante cuidar do corpo para ele estar em plena saúde física e mental. Bom, por que existe tanta patologia? Há uma deficiência clínica desses endocannabinoides. E por que eles se degradam? Por que a gente tem essa deficiência? Ora, literalmente pelo mal da humanidade, por causa do estresse, da má alimentação, do sedentarismo, que é a falta do exercício físico, e também pelos distúrbios de sono. Tipicamente, o que toda a população vive hoje em dia: estresse, má alimentação, alimentos processados, fast food, não tem tempo de exercício, ficam sedentários e, por consequência, tem uma péssima qualidade de sono. E isto traz o quê? Uma síndrome metabólica, obesidade, gordura no fígado, a diabetes, o lipedema, a doença dos rins, a hipertensão, a osteoporose, infertilidade, câncer, etc. Eu termino falando que escolher alimentos saudáveis é você dizendo eu te amo para o seu corpo. Então, é muito importante que você saiba indicar para o seu paciente outros colegas, como nutricionista para auxiliá-lo na alimentação, preparador físico para tirá-lo do sedentarismo e um colega terapeuta
para cuidar também da mente desse paciente. Então, aqui vamos relembrar dos receptores, né, CB1 e CB2, que eu já mostrei anteriormente, mas aqui uma imagem ilustrativa com todos os pontinhos desses receptores. Então, eles vão estar por todo o nosso corpo humano, no cérebro, nos pulmões, no sistema cardiovascular, no fígado, no colo, no sistema imune, nos ossos, nos músculos, nos órgãos reprodutores, no pâncreas e no baço. E aqui uma imagem ilustratória também para vocês entenderem como é que é o funcionamento. Então, os fitocannabinoides, THC, CBD, CBN, eles vão encontrar dentro do corpo humano os receptores, eles vão agir como uma chave dentro de uma fechadura. Por isso que há um imbricamento perfeito. O mecanismo de ação da cannabis medicinal em relação ao nosso corpo, então esses canabinoides vão atuar como um conjunto distinto, terão os receptores CB1 e CB2, esses receptores, quando ativados, eles vão interagir como ligantes com a anandamida e o 9-delta-hidrocannabinol. Esses receptores também vão estar acoplados à membrana celular e à proteína G e a enzima AC, e com isso nós vamos ter uma diminuição da liberação de neurotransmissores e vai ter uma redução da dor. Modulação da dor. Então, os endocannabinoides, eles vão ser liberados por neurônios pós-simpáticos e vão agir no receptor CB1 de neurônios pré-simpáticos. E o resultado dessa ligação vai ser uma redução da liberação de outros neurotransmissores, como o GABA e o glutamato.